SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentam. A indústria têxtil emprega quase 2 milhões de pessoas no Brasil. Provavelmente uma delas produziu as roupas que você está vestindo agora. O Futura Profissão veio para São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, conhecer uma inovação que pode aumentar as oportunidades, fazer com que o setor empregue ainda mais pessoas, além de valorizar questões importantes como saúde, segurança no trabalho e inclusão. Sempre gostei de descobrir de onde que vem as coisas, como são feitas, então eu brincava. Pegava meus brinquedos e as ferramentas do meu pai é mecânico, e eu desmontava meus brinquedos e depois remontava. Então eu sempre tive essa curiosidade de saber como é feito. E eu sempre brinquei também com as maquiagens e os panos da minha avó, então eu sempre gostei de me vestir de outras coisas e poder ser várias coisas ao mesmo tempo. Eu digo que eu sempre vivi entre panos e papéis, porque minha avó é costureira e minha mãe é professora. Por eu fazer teatro, ela sempre está fazendo meus figurinos, então eu tenho sempre esse incentivo da minha avó. Foi até ela que viu e me indicou o Senai. E quando eu falei para ela do projeto, ela se interessou muito por ser a área que ela trabalha e por ser uma coisa inovadora, uma coisa diferente do normal. E esse aqui que é o projeto? Sim, sim. O nosso projeto é um acelerador manual para a máquina de costuras, onde a gente retira a aceleração do pedal de uma máquina convencional, uma máquina de costura convencional, e a gente passa a aceleração para as mãos através de uma alavanca. Eu trabalho na área de confecção do vestuário já há algum tempo, e antes de ser instrutora, eu era empresária. Você dá aula aqui, mas Isso. formada em moda. Em moda. Eu já tenho experiência no Senai já desde antes, né? Então, assim, aos 14, 15 anos, eu já venho começando a fazer curso do Senai. Quais foram os cursos? Olha, eu fiz confecção do vestuário, né? Modelagem e fiz vitrinismo. Eu fiz o curso de processos logísticos aqui pelo Senai e eu fui convidado pela Vanessa para fazer parte do projeto, por eu já ter esse conhecimento na área administrativa de uma empresa, para eu já ter feito um curso administrativo antes do curso de processos logísticos. E como que vocês começaram a trabalhar juntos? Dentro do Senai existe o Inova Senai, que é um programa onde você inscreve projetos inovadores. A Ana, ela criou o projeto e ela convidou a gente para fazer parte da equipe. E eu fui auxiliado pela Vanessa, porque a minha parte foi a parte de vendas do produto, a parte de marketing, juntamente com a Vanessa, que ela ficou responsável por fazer o Canvas, o plano de negócio, toda a parte administrativa do projeto. O projeto Inova, ele visa a criação de um modelo de negócio, desde a concepção do produto, do ponto de vista comercial, a busca de logística, de distribuição. A gente tem que colocar um produto no mercado, mas um produto que seja bem planejado. E quais foram as lições do curso de aprendizagem, tanto de logística quanto de costura, que vocês utilizaram no projeto? A costura, por trabalhar a parte técnica, né, por ser uma máquina de costura, e com uma Ana já tem esse conhecimento mecânico também, então ela soube auxiliar no produto. E a logística, por trabalhar com esse planejamento, estratégia, para inserir o produto no mercado de trabalho. E como que esse problema afeta a sociedade? A inclusão social mesmo é de você poder igualar os deficientes físicos no mercado de trabalho, porque não só ele tirar a linha, mas ele ser um costureiro no ramo têxtil, ele poder trabalhar assim como qualquer outra pessoa. Se estamos aqui hoje, é porque nossos antepassados, ainda nas cavernas, fizeram roupas para se aquecer. E mesmo nos lugares mais quentes eram feitas roupas de fibras vegetais. Utilizando peles de animais, as peças eram costuradas com agulhas de osso. As roupas de linho surgiram no Egito Antigo. Os homens usavam um pedaço de tecido amarrado na cintura e andavam sem camisa. Já as mulheres vestiam um longo vestido. Na Idade Média, os artesãos passaram a usar não só os fios, mas também joias e pedras preciosas nas vestimentas.
O ofício de tecelão permaneceu como uma arte manual, passada de geração para geração. Até a Revolução Industrial, quando a costura passou a ser feita com a ajuda de máquinas. O primeiro modelo foi patenteado em 1790 por Thomas Sand, uma máquina de costura para trabalhos em couro. Em 1830, o alfaiate francês Barthélemy de Monnier foi o primeiro a criar uma máquina a ser vendida em larga escala. Sua inovação foi inspirada na forma de trabalhar das costureiras de Lyon. A máquina dava 200 pontos por minuto e era quase 10 vezes mais rápida do que a costura manual. Hoje, as máquinas de costura são capazes de executar uma série de funções, como pregar botões, bordar e ainda fazer 1.500 pontos por minuto. As máquinas são utilizadas em grande quantidade, tanto pela indústria como por costureiros, profissionais ou amadores. Apesar de toda a tecnologia empregada, costurar ainda é um trabalho manual que exige cuidado meticuloso. E quando se fala de lingeries, a atenção dos costureiros deve ser redobrada. Para conhecer mais sobre essa atividade, viemos até a Duzane, uma das maiores fabricantes desse tipo de produto no Brasil. Quais as vantagens que a Duzane teve em trabalhar em parceria com os alunos do Senai? São muitas vantagens. A gente pega um aprendiz, coloca no Senai e eles já aprendem um pouco, já vem com uma bagagem para a empresa. E esses jovens aprendizes hoje, para nós, é muito importante, porque são muitos talentos que vêm dessa parceria. Pessoas que, às vezes, nem sabem muito bem ainda o que quer, chega aqui dentro da empresa, se descobre, se vê em algum setor e se deslancham com o tempo. Qual a sua função dentro da empresa? Estou como coordenadora de produção, onde eu acompanho todo o processo produtivo, eu direciono onde vai ser produzido, são células de produção separadas, eu cobro a produção, onde a gente tenta fazer com a melhor eficiência, com a qualidade, o produto, para que chegue na data certa no comercial. Algumas das inovações que a empresa tem hoje é um corte totalmente automatizado, onde a gente possui uma máquina de corte a laser, um corte preciso, que ajuda bastante no processo produtivo. E como o acelerador manual para a máquina de costura contribuiu para a sua empresa? Isso abre uma vazão muito grande para nós de que a gente possibilita contratar cadeirantes, possibilita contratar pessoas com deficiências, que hoje a gente está muito limitada em outros tipos de deficiência que não seja o cadeirante. No Brasil existe a lei de cotas, então uma porcentagem de funcionários dentro da empresa tem que ser de deficiente físico. Porém, não tem um maquinário necessário para que eles possam trabalhar igual aos outros funcionários. Então a gente está criando esse equipamento para igualar eles dentro do mercado de trabalho no setor têxtil, deles poderem operar uma máquina e não só tirar linhas da produção. Nós queríamos realmente a inclusão total, que ele se sentisse um costureiro e não somente uma pessoa auxiliando o costureiro, tá? E isso financeiramente para ele também fazia muita diferença. E como foi que surgiu a ideia? Um deficiente físico me procurou porque ele não conseguia mais estar fazendo a mesma função que ele exercia antes. Ele era costureiro e depois disso ele começou a ter dificuldades até financeiras. Então, pensando, sentei na máquina, comecei a desmontar a máquina e vi que com as próprias peças da máquina dava para estar fazendo aceleração e com isso foi surgindo o produto. Os nossos inovadores do Senai criaram um produto que, além de inclusivo, ajuda a aumentar a produtividade. Não por acaso está chamando a atenção de muita gente. No próximo bloco, vamos conhecer o Espaço Maker, onde alunos do SESI de Blumenau exercitam sua criatividade. Estudei até o 5º ano na escola onde minha mãe dá aula, então eu sempre tive esse contato com a educação, porque minha mãe é professora. Quando eu saí da escola da minha mãe, eu fui para uma escola que meu pai escolheu por ter uma matéria chamada do empreendedorismo, trabalhar com essa área de empreendedorismo dentro da escola. E depois eu fui para o ensino médio, que é uma escola estadual, onde eu tô até hoje. Na minha escola também tinha a Feira de Ciências, né, que era o ponto mais forte
da escola, onde a gente tinha que desenvolver projetos, produtos e estar expondo nessa feira. Era interessante que a gente tinha que administrar conflitos. Professores de matemática sempre impulsionou assim, vamos vender então um produto, vamos fazer uma dinâmica. Então sempre foi muito dinâmica as minhas aulas, então isso contribuiu para o meu aprendizado, sim. Então vocês já estavam ambientados, acostumados com o estímulo à prática, o estímulo à criatividade. Como foi entrar no Senai? Eu posso estar traçando projetos e contando com a ajuda da supervisão técnica, da direção, que eles estão sempre vendo um jeito de estar colocando os projetos, os sonhos virando realidade, né? E o que é uma escola inovadora para vocês? Uma escola inovadora para mim é aquela que abre portas para o aluno. Não só o professor da aula, mas o professor poder aprender com o aluno. O aluno poder criar, o aluno poder fazer aquilo que ele gosta e poder mostrar o que ele sabe fazer. O grupo do Charles encontrou uma forma de devolver aos deficientes a autonomia. Uma qualidade cada vez mais importante para os profissionais do século XXI. Também pensando em dar mais autonomia, o SESI inaugurou um Espaço Maker em Blumenau, Santa Catarina, para que os jovens estudantes criem seus projetos de forma autônoma. Nós, no início do curso, nós criamos um tema central em que todos os projetos estão alinhados a este tema. E o tema que nós escolhemos para 2017 é Uma Cidade para Todos. Então, através deste tema, os alunos criam os projetos, propondo soluções alternativas para a problemática que você encontra nas cidades, né? Aqui dentro, quais são as principais competências e habilidades que eles desenvolvem? São as competências requeridas no século XXI. E quais são? Né? Resolução de problemas, criatividade, trabalho em equipe, e que são competências que cada vez mais elas precisam estar no nosso dia a dia e no processo de ensino, né? A gente tem alguns projetos sendo desenvolvidos nessa tarde. Temos aqui o projeto do Pedro, que é da mão biônica e totalmente impresso aí em impressora 3D. Como é que você teve a ideia de fazer essa mão biônica? O professor deu uma ideia. Vamos fazer um dedo inicial, coisa assim. A gente foi pesquisar e achou o projeto de um francês. A gente baixou os arquivos desse projeto e agora está imprimindo na impressora. Você já tem aqui uma mão, todos os ossinhos da mão, aquele braço ali. Quanto tempo leva para imprimir isso tudo? Isso tudo levaria mais do que um dia. E por que fazer isso? É para substituir um membro, por exemplo? Seria o trabalho de uma prótese, certo? O Espaço Maker, ele surgiu da necessidade em criar soluções para que a gente possa auxiliar as crianças a ter um conhecimento mais apropriado dessas questões científicas, da questão matemática, mas que fosse de uma maneira prazerosa de aprender. Então, eles estão desenvolvendo um aplicativo. E aí, vamos falar um pouquinho do aplicativo deles pra gente. A gente vai fazer um aplicativo. No caso, ele é o YucaS, que a gente vai fazer sobre a carona solidária. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai ter uma agenda e nessa agenda você vai botar os dias que você pode ir e se você vai dar carona ou não. Você pode dizer lá também os dias que você não tá a fim de dar carona pra ninguém. Tem vários aplicativos, só que eles têm muitos deles... Cobra, né? Todos eles cobram. Esse não é pra cobrar, é pra ser solidário. É pra ser solidário e... Cooperativo, as pessoas se ajudarem e também gastar menos. Também esse aplicativo tem 2 focos. O foco é diminuir o trânsito e meio ambiente, que no caso para ajudar o meio ambiente por causa da poluição. Menos carro na rua, menos emissão de gás carbônico. Sim. Esse projeto é desenvolvido ao longo do ano e em novembro os alunos participam de uma grande feira de descobertas e invenções, onde eles vão mostrar para a cidade, para toda a sociedade, os projetos que eles identificaram, as soluções possíveis para a nossa cidade e, quem sabe, tornar ela exequível, né, tanto por poder público ou por alguma empresa que queira adotá-lo. Conta pra gente aí sobre esse projeto. Nosso projeto, a gente acabou optando por usar água da chuva. A gente vai coletar essa água da chuva com as próprias canaletas das casas e dividir essa água com um sensor de pH em muito e pouco ácida. A muito ácida a gente vai usar para algumas tarefas, como descarga, coisas que a gente não entra em contato, e a pouco ácida a gente consegue até usar em banheiro e essas coisas. E fazendo isso a gente chega a substituir 60% da água de uma casa. Então, o banheiro gasta 60% de água da casa inteira. Poderia substituir também a do chuveiro, talvez, depende do pH da água. Dependendo do pH. Ali é o quê, aquele copinho?
um protótipozinho de o captador com uma válvula que ele vai liberar quando precisar, sozinho, a água pra gente. E depois a gente vai emendar já ele no irrigadorzinho de horta. Obrigado, Ana. Adorei o projeto de vocês. Eu espero voltar aqui para conhecer esse projeto evoluindo e mais projetos ainda. Obrigado, Rochelle. Obrigada, foi um prazer recebê-la aqui com a gente. E tem mais gente ainda criando coisa por aí, não tem? Temos várias turmas acontecendo todas as semanas, muitos alunos vindo ainda. Todo dia temos novos projetos acontecendo, novas ideias, novas inovações. Próxima vez que você vier, você vai ver coisa diferente. Enquanto criam projetos inovadores, mesmo que não percebam, os jovens de Blumenau estão se qualificando para o mundo do trabalho. E por falar em trabalho, que tal a gente ver o acelerador da máquina de costura funcionando na prática? No próximo bloco. No episódio de hoje, vimos como os inovadores encontraram uma forma de incluir pessoas com deficiência no setor do vestuário, podendo ainda aumentar a produtividade dos demais trabalhadores. Também ficamos sabendo como uma escola SESI estimula seus alunos a pensar em projetos inovadores através do Espaço Maker. E a gente sabe que a ideia é uma pedra bruta que precisa ser lapidada, algo que precisa ser trabalhado. Como foi passar da ideia para a prática? Primeiramente, a gente fez o aparelho ele não estava dentro das normas de segurança, então colocar dentro das normas de segurança e estar ergonomicamente correto foi um grande desafio. E o outro desafio maior ainda era fazer o aparelho dar produtividade igual à máquina convencional, né? Então, o aparelho nada se diferencia de qualquer outro tipo de máquina. E vocês tiveram todo um processo de aprendizagem, elaboração de projeto. Quando vocês viram a máquina funcionando, qual foi a sensação? Quando nós vimos que o aparelho funcionava perfeitamente dentro das normas de segurança e, além disso tudo, dava produtividade, então isso foi de uma alegria imensa. Foi uma alegria muito grande, porque aí sim a gente sabia que a gente podia ir para o Inova Nacional com o produto já elaborado, com o produto já lapidado. Porque quando a gente foi para o estadual, nosso produto ainda tinha que ser melhorado. E foi através do Inova que a gente viu que o nosso produto tinha que ser lapidado. A ideia inicial era somente para o portador de deficiência, o PCD. Mas aí depois a gente viu que a aplicabilidade dele pode ser maior. Uma pessoa, talvez, que tenha um problema temporário nas pernas, pode estar utilizando o aparelho. E também para pessoas que queiram trabalhar com um serviço mais delicado, que dê para trabalhar, porque a gente tem maior sensibilidade na mão do que nos pés. Como foi o processo de apresentação do projeto? Primeira etapa, segunda, competição, tudo? O Inova, ele passou por duas fases. A etapa estadual, né, que era uma classificação para podermos estar entrando na etapa nacional. E depois a gente foi para a etapa nacional, que foi junto com a Olimpíada do Conhecimento. Então, foi um evento muito grande, um evento onde tivemos a oportunidade de aprender muitas coisas. Então, foi uma experiência única que tivemos na etapa nacional. E, com isso, na etapa nacional, conseguimos estar tendo uma boa classificação, que foi uma surpresa, porque tinha muitos projetos inovadores, bons, né, também, concorrendo com a gente. A gente viu que o nosso produto, ele podia ser comercializado sim, né, e poderia estar agregando para mais tipo de pessoas, né, não só mesmo para o deficiente físico. Então, essa que foi a grande vitória do projeto. Para criar um acelerador de máquina de costura, os inovadores vão precisar de joelheira, hastes de ferro e a própria máquina de costura industrial. O acelerador, feito a partir de peças da própria máquina, funciona da seguinte forma. As hastes de ferro que ligam a máquina à joelheira e ao pedal são retiradas do lugar. Depois, elas são instaladas novamente, mas em uma posição invertida, do lado de cima, próximo ao cotovelo do costureiro. O costureiro pode acionar o motor apenas movendo o antebraço e controla a velocidade da máquina sem utilizar o pé. Bom, Charles, Ana Maria, do lado de vocês está o Fábio, ele é da Talento Moda, ele trabalha com roupas e ele é um cliente em potencial para vocês. Eles são os donos desse projeto aqui e agora é com vocês. Então, o nosso projeto é um acelerador manual para máquina de costura para deficientes físicos. O que a gente fez foi retirar o pedal que existe numa máquina e a gente passou a aceleração para as mãos através desse aparelho.
Não existe nenhum ajuste que a gente faça no maquinário. Então, o nosso aparelho ele é colocado no lugar da joelheira, que existe na máquina já convencional, e a aceleração toda é feita com as mãos e existe o retrocesso também para poder fazer o arremate da costura. Ele possui um sistema bem leve e está dentro dos padrões de segurança e ergonomia que uma empresa deve ter. E o acelerador manual de vocês foi feito com que peças? Bom, foi da própria máquina. Como eu precisava do campo livre, eu fui retirando as joelheiras e vi que aquelas peças estavam sobrando e fui remontando o aparelho a partir dessas peças. E hoje eu cheguei aqui e eu quero comprar. Quanto custa esse produto? Tá mais ou menos para R$250 já de produto para venda. A fabricação dele consegue ainda estar baixando um pouquinho o preço, mais ou menos 120, mais ou menos. Bom, eu vi alguns ganhos para a gente com esse produto. Primeiro que hoje os PCDs na empresa, geralmente, como ela disse, é utilizado mais para fazer serviços auxiliares, né, que não precisa de uma especialização. Já com esse aparelho, a gente pode utilizar, por exemplo, alguém que tem deficiência nas pernas para costurar. Hoje, sem o aparelho, acho que não tem como a gente imaginar isso. Uma pergunta. Basicamente, a gente tem mais forças na perna. Então, quando a gente faz o movimento com a perna, não tem tanto esforço quanto com o braço. Ele é um aparelho pesado, força muito a mão, pensando numa lesão por esforço repetitivo, alguma coisa desse tipo? Nós fizemos no aparelho uma compensação de peso. E assim que ele é acionado, ele consegue voltar com maior facilidade. Então, ele é muito leve. Somente com o peso do antebraço consegue-se fazer aceleração como se fosse imperceptível na máquina. Então, tá na hora da gente ver esse acelerador manual funcionando. Vambora? A aceleração, o ponto morto da máquina começa na altura da mesa. É só você colocar na altura da mesa e você vai achar o ponto morto da máquina. Pelo que você sentiu assim agora, apertando, acelerando com o braço, o que você acha? Fácil, difícil? Eu achei muito prático, muito fácil. Eu aprovei o aparelho. É possível de se adaptar? Muito possível. Eu não tenho tanta prática assim para costurar, vocês puderam perceber, mas mesmo assim eu fiz a costura. E queria aproveitar para parabenizar os desenvolvedores do aparelho, que hoje é um produto, né? Nós, da Talento, com certeza vamos utilizar bastante esse produto. Fico muito feliz que esse aparelho foi desenvolvido para a indústria, né? Então, o que você está me falando me deixa realmente muito realizada. Tá assinando embaixo que o negócio valeu a pena. Sim, nossa, isso é um grande apoio. E o que você pretende criar no futuro ainda? A gente pretende implementar mais objetos nessa área têxtil para poder incluir mais pessoas no mercado de trabalho. Porque hoje em dia existe a lei de cotas, mas a empresa não tem esse maquinário específico para eles. Então a gente quer uma igualdade dentro do mercado de trabalho. Os inovadores de hoje mostraram que, às vezes, trocar os pés pelas mãos pode ser uma excelente ideia. Com uma iniciativa simples, eles podem oferecer uma boa oportunidade de emprego para muita gente. Se você quer conhecer outros projetos que rimam inclusão com inovação, continue assistindo os próximos episódios do Futura Profissão Inovadores. Uma parceria SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria.